Olá! O Anti-Düring, escrito por Engels, é composto de três partes básicas. A primeira, nas quais Engels discute a filosofia defendida por Düring. A segunda, a reflexão sobre a economia política e como Düring se apropria dela. E a terceira parte, dedicada a pensar o socialismo. Na sessão de hoje, vamos trabalhar um dos capítulos da parte terceira do Anti-Düring. Mais especificamente, o capítulo que se refere à produção. É de conhecimento mais geral que a produção é fundamental no interior da reflexão desenvolvida por Marx e Engels e na compreensão da concepção materialista da história. Marx e Engels se debruçam para pensar a produção, não no sentido que a economia política burguesa tratava este momento da existência humana, ou seja, apenas como produtora de capital. Eles procuram compreender a produção articulada como um momento básico para o desenvolvimento histórico-social da humanidade. Sem trabalho, não há produção. A produção pressupõe o consumo. O consumo pressupõe a necessidade de restabelecer a produção, sem o que o desenvolvimento histórico-social não se processa. Ao abordar a questão da produção, neste capítulo da parte 3 do Anti-Düring, Engels se debruça a pensar algumas questões, tais como são tratadas por Düring. A primeira delas refere-se à questão das crises periódicas. A segunda, a questão referente à ecologia, como que a exploração ambiental produzida pelo capital degrada a ecologia. E o terceiro momento, no sentido de mostrar que o socialismo é um produto histórico e que o advento do socialismo ou do comunismo vai permitir a cada ser social reduzir o seu tempo de trabalho socialmente necessário, ampliando o tempo livre para fazer fruir a sua existência individual e coletiva. Vejamos como Engels vai trabalhando estas questões. Não resgataremos aqui as passagens que ele retoma de Düring, e sim o raciocínio básico que Engels procura extrair a partir dos equívocos de Düring. Começa ele tratando, neste capítulo 3, como que Düring se apropria dos traços ou da discussão sobre o que seriam os traços fundamentais do socialismo, para observar que a concepção düringiana de socialismo difere da concepção defendida por ele, Engels, e por Marx, que forma a base da concepção materialista da história. Engels observa, por exemplo, que para Düring, o socialismo não é um produto necessário do desenvolvimento histórico, e ainda menos das condições econômicas do presente. Ou seja, que o socialismo ele não decorre de certas processualidades que se remetem à produção e reprodução da vida e ao desenvolvimento das forças produtivas. E muito menos que o socialismo se tornou uma necessidade histórica na medida em que a sociedade capitalista, o modo de produção capitalista, produz, de um lado, riqueza, mas também, de outro lado, uma miserabilidade crescente entre as massas de trabalhadores. Daí Engels observar que, para Düring, o socialismo não é um produto necessário do desenvolvimento histórico, e ainda menos das condições econômicas do presente. Lembremos que, na parte inicial do Anti-Düring,
aquela parte intitulada Generalidades, Engels explica mais detalhadamente por que o socialismo tornou-se uma necessidade histórica à luz do desenvolvimento das forças produtivas, das forças materiais de produção e das relações sociais que as acompanham. Para Engels, lembremos que, para Engels, assim como para Marx, a produção ela precisa atender às necessidades humanas. No entanto, nas estruturas de classes, nos modos de produção baseados em classes, a produção não atende necessariamente às necessidades humanas, uma vez que a apropriação privada faz com que uma parte da humanidade passe a existir sob a condição de escravo, sob a condição de servo ou sob a condição de trabalhador assalariado. Para Engels, o socialismo defendido por Düring, na verdade, opera com uma leitura de que se trata de um sistema natural da sociedade. E ele se realizaria em razão de que a sociedade é norteada por um princípio universal de justiça, um princípio abstrato e universal de justiça. Do mesmo modo, observa Engels, Düring não consegue compreender qual é a natureza das crises industriais que assolavam cada vez mais e ameaçavam cada vez mais a estrutura da sociedade capitalista. Engels observa mesmo que Düring não dá importância histórica às crises. As crises econômicas, para ele, são meros ou eram meros desvios ocasionais de uma situação normal. E se limitavam, em resumo, a ser a ocasião para que se constituísse uma ordem social mais normalizada, ou seja, as crises tenderiam a produzir, lá na frente, uma certa organização social mais perfeita. Düring não explicará, observa Engels, ele não explicará as crises pela superprodução de mercadorias. Pelo contrário, vai retornar a teorias anteriores que buscavam justificar as crises através do subconsumo de coisas que eram produzidas, de valores que eram produzidos. Para Düring, não é a superprodução, e sim o atraso do consumo popular, o subconsumo artificialmente engendrado, a obstaculização das necessidades populares que impediriam o consumo das mercadorias. Neste sentido, bastava resolver a questão do subconsumo para que as crises deixassem também de ocorrer. Engels observa, no entanto, que o subconsumo não resulta de uma má vontade das grandes massas em consumir, e sim, ele está ligado a estruturas de classe que impedem que a riqueza social seja apropriada efetivamente pelas grandes massas. Dirá ele, o fato é que o subconsumo das massas, a limitação do consumo destas ao imprescindível para o seu sustento e reprodução, ou seja, o consumo limitado ao quantum mínimo para o sustento e reprodução da força de trabalho, não é, no entanto, um fenômeno novo. Existiu sempre que a sociedade esteve baseada em estruturas de classes. Uma coisa é, para Engels, a dificuldade de consumir o necessário em razão do baixo desenvolvimento das forças produtivas. Outra é aquele subconsumo por parte das massas resultante da estrutura de classes da sociedade, portanto, da apropriação privada da riqueza social, reservando-se para as grandes massas apenas o mínimo para o seu
consumo elementar, ou seja, o mínimo para a reprodução da sua força de trabalho. Neste sentido, quando se olha para o subconsumo, observa Engels, é necessário compreender que o subconsumo é um fato histórico constante, já faz milhares de anos, enquanto que o bloqueio geral da saída de mercadorias que se produz nas crises, por consequência do excesso de produção, não é senão um fenômeno que resulta cada vez mais do ordenamento capitalista, portanto, da forma burguesa de produzir. Com isto, Engels está dizendo o seguinte, que as crises não resultam do subconsumo, e sim da superprodução de mercadorias que não encontram vazão no mercado. Aqui ele está resgatando uma discussão já presente no manifesto, quando Marx observa que a sociedade capitalista se assemelha ao aprendiz de feiticeiro que já não consegue mais controlar as forças produtivas que desencadeou. Daí, a superprodução, gerando cada vez mais crises periódicas que ameaçam levar a sociedade à ruína, ameaçam desestruturar toda a vida social. Portanto, para Engels, não é pelo subconsumo das massas que se explica a crise, e sim pela superprodução de mercadorias que não encontram vazão para realizarem o valor que nelas está incorporado. O subconsumo, prossegue ele, o subconsumo das massas é uma condição necessária de todas as formas de sociedade baseadas na exploração e, portanto, também da sociedade capitalista. Porém, só a forma capitalista da produção leva este subconsumo a elemento de uma crise profunda e generalizada. O subconsumo das massas é, pois, também uma condição da crise, mas não é ele que produz a crise, e desempenha nelas um papel de antigo conhecido. Porém, nos informa muito pouco das causas atuais da existência das crises, como era o caso do passado. Engels está ressaltando aqui que para compreendermos as crises periódicas do capitalismo, temos que compreender a superprodução de mercadorias que se registra no interior da ordem burguesa de produção. Engels observa, de uma maneira bastante geral também, que Düring tem noções bastante rasteiras e curiosas a respeito do mercado mundial. Tenta explicar as crises que ocorrem cada vez mais no plano mundial como sendo resultante da não circulação de mercadorias em um ou outro setor da economia. Para Düring, por exemplo, ele imagina que a crise que então existia naquele período, ela resultava de uma falta de circulação de mercadorias no mercado de livro de Leipzig. Aqui, Engels, provavelmente, está ironizando bastante a leitura de Düring sobre as crises, mas ele tenta apenas demonstrar que Düring vai tentar resgatar um ou outro elemento para explicar as crises. Quando não está falando do subconsumo, vai tentar resgatar um elemento parcial, quando, na verdade, para compreender as crises, seria necessário olhar o modo de produção em seu conjunto e verificar como que este modo de produção em seu conjunto, ele produz excesso de mercadorias que não encontram espaço para consumo, o que vai conduzir a contradições internas cada vez mais graves no interior da ordem burguesa. Engels prossegue suas reflexões considerando que a forma fundamental de toda a produção que existiu até hoje, ou seja, até o século
XIX, e que poderíamos dizer até o nosso século XXI, é baseada na divisão do trabalho dentro da sociedade, por uma parte, e na divisão do trabalho nos estabelecimentos de produção, por outra. Portanto, há uma divisão do trabalho no interior das unidades produtivas e há uma divisão social do trabalho no interior da sociedade. Esta é uma discussão que Marx faz longamente no capítulo 12 do Capital, quando discute a questão da maquinaria e da manufatura, o desenvolvimento da manufatura, conduzindo ao desenvolvimento da grande indústria, e também a formas de organizações específicas no interior da unidade produtiva e a divisão social do trabalho, bem como a divisão territorial do trabalho. A primeira grande separação no que se refere à divisão social do trabalho, Engels reconhece, assim como Dühring, que foi a separação entre a cidade e o campo. Esses dois espaços produtivos foram criando as suas respectivas especializações profissionais e especializações de atividade. Este antagonismo, no entanto, entre os interesses da cidade e os interesses do campo é, para Dühring, inevitável em razão da natureza mesma das coisas, de tal modo que seria impossível superar a divisão de interesses entre a agricultura e a indústria, entre a cidade e o campo. Esta não será a leitura de Engels e Marx. Para eles, a separação dos interesses entre cidade e campo decorria do fato da propriedade privada colocar perspectivas antagônicas para aqueles que produziam as matérias-primas, cereais, por exemplo, e aqueles que iriam industrializar estas matérias-primas, ou seja, os cereais. Observará Engels neste sentido. Em nenhuma sociedade de desenvolvimento da produção, são os produtores os que dominam os meios de produção, mas sim estes que dominam aqueles. Aqui Engels está mostrando o seguinte, que ao se separarem os interesses da cidade e do campo, cada um destes setores estará voltado aos seus próprios interesses. Cada um destes setores estará procurando produzir o máximo possível para transformar em mercadorias ou vender as suas mercadorias. Neste sentido, quanto mais a produção se desenvolveu, é a produção que comanda o destino dos homens, e não os homens que comandam o destino da produção. Em tal sociedade, cada nova alavanca da produção se transforma necessariamente em meio de escravização dos produtores e dos meios de produção. E isto vale tanto para a alavanca da produção, que foi a mais poderosa até a introdução da grande indústria, a saber, a divisão do trabalho. Ou seja, a divisão do trabalho potencializou a capacidade de se produzir excedente. Então, logo, as sociedades, as organizações sociais anteriores descobriram a possibilidade de produzir excedente e transformar este excedente em mercadorias, cada vez mais os produtores se tornaram servos da produção e não fizeram da produção algo que atendesse às suas necessidades reais e coletivas. A primeira grande divisão do trabalho, observa Engels, foi a separação entre a cidade e o campo. E esta separação condenou a população rural ao embrutecimento e a população urbana à escravidão de seu próprio ofício individual, ou seja, a subordinação da produção confinou cada vez mais, a produção confinou cada vez mais os indivíduos a atividades parcelares. Ao se realizar a especialização dos trabalhos, seja na cidade ou no campo, o que se terá é o embrutecimento
cada vez maior do indivíduo que produz, uma vez que ele fica confinado a certas atividades bastante específicas. Engels observará, assim como fará Marx no capítulo 12, quando reflete sobre a manufatura e o desgaste que a manufatura produz sobre a força de trabalho, brutalizando o ser que trabalha, Engels observará que, a partir do momento em que a cidade se separa do campo, o que se observa é que esta separação aniquilou a base do desenvolvimento espiritual de uns e do desenvolvimento físico dos outros. Quando o camponês se apropria da terra e o homem da cidade se faz da atividade o seu ofício, ocorre ao mesmo tempo que a terra se está apoderando do camponês e o ofício do artesão, ou seja, aquela atividade mais limitada se apossando daquele que produz as mercadorias. Ao dividir-se o trabalho, se divide também o homem, ou seja, ao confinar o indivíduo a atividades cada vez mais particulares, este ser ele também vai sendo mutilado em sua omnilateralidade, em sua multicapacidade de produção. Todas as demais capacidades físicas e espirituais se sacrificam ao aperfeiçoamento de uma única atividade. Este aniquilamento do homem se intensifica na mesma medida em que se agudiza a divisão do trabalho e alcança seu supremo desenvolvimento na manufatura. Isto não quer dizer que Engels esteja contra a divisão do trabalho. Para ele, a divisão do trabalho é uma grande conquista da humanidade, uma vez que permitiu produzir mais valores de uso em menor espaço de tempo. No entanto, como a divisão do trabalho foi se processando cada vez mais no interior das estruturas de classes, as estruturas de classes foram produzindo não individualidades universais, e sim individualidades segmentadas, parcelares. E, neste sentido, a divisão do trabalho acabou conduzindo o ser social a certas situações de regressão, tanto espiritual quanto material. Espiritual, uma vez que o trabalho deixa de ser reflexivo, e material, uma vez que, cada vez mais, uma parte da humanidade só consegue se apossar do mínimo para a sua sobrevivência cotidiana. A manufatura, pensando especificamente a manufatura, e aqui Engels já está refletindo sobre os primeiros momentos da sociedade burguesa, do desenvolvimento da sociedade burguesa, que vai desembocar na instauração da grande indústria, ele vai observar que a manufatura decompõe o ofício artesão, ou seja, aquele trabalhador que antes, aquele trabalho que antes era especializado, mas era um trabalho rico, uma vez que o artesão era capaz de realizar um determinado valor de uso do início ao fim. A manufatura decompõe o ofício artesão em suas diversas operações parciais. E, mais uma vez, aqui fica a recomendação da leitura do capítulo 12 do Capital, onde Marx vai trabalhar detalhadamente sobre o desenvolvimento da manufatura e suas consequências para a força de trabalho. A manufatura decompõe o ofício artesão em suas diversas operações parciais. Encarrega cada uma destas operações a um único trabalhador e reduz estas operações a uma ocupação por toda a vida do trabalhador, ou seja, ele fica confinado por toda a vida a uma atividade simples, mutilando cada vez mais a sua existência rica. A manufatura encarcera perpetuamente o trabalhador a uma determinada função parcial,
reduz o trabalhador a uma ferramenta bastante específica e faz do trabalhador um trabalhador totalmente tolhido em suas potencialidades. Neste sentido, o trabalhador sob o controle da manufatura, portanto, o trabalhador sob o controle do capital, uma vez que a manufatura é manufatura capitalista, o trabalhador sob o controle do capital, o trabalhador na atividade parcial dentro da manufatura, passa a ser nada mais do que a engrenagem automática de um trabalho parcial. Neste ponto, Engels resgata fundamentalmente as reflexões de Marx. E, neste sentido, vale a pena reler toda a passagem que Engels apresenta neste capítulo 3º da parte 3ª do Anti-Düring. Resgatando a Marx, diz Engels: o trabalhador se transforma na manufatura em um trabalhador parcial, em uma engrenagem do trabalho cooperativo dentro da manufatura, em uma engrenagem que muitas vezes não consegue ser perfeita, ser aperfeiçoada, senão graças a uma motivação. Ou seja, o trabalhador se torna um trabalhador cada vez mais hábil em uma função extremamente simplificada. Aquilo que o Fordismo fará com o trabalhador. Vai confinar o trabalhador a uma tal atividade simples que isto vai tornar possível aumentar a produtividade do trabalho, sem a qual Ford não teria como fazer a jornada dos $5 ao dia. Portanto, a manufatura ela vai aperfeiçoar o trabalhador, mas o trabalhador motivado, uma vez que confinado a uma atividade extremamente simples. E, à luz desta motivação, produz efetivamente um trabalhador motivado física e espiritualmente. Esta tendência iniciada pela manufatura se aprofunda com a maquinaria. Dirá Marx, resgatado por Engels: a maquinaria da grande indústria degrada ao operário por debaixo, ou seja, uma condição inferior à da máquina. E por que isto? Porque a máquina é o fruto de um conhecimento especializado, de um conhecimento elevado. No entanto, ao trabalhar no ritmo da máquina, este trabalhador não se aposta de um conhecimento especializado, mas sim, ele está confinado a uma atividade cada vez mais brutalizada. Como diz Marx nos manuscritos, quanto mais aperfeiçoado é o instrumento de trabalho, mais mutilado e degradado é o trabalhador. Daí aqui, Marx dizer que a maquinaria da grande indústria degrada o operário por debaixo da máquina, né? Há uma situação abaixo daquela que representa a máquina, convertendo-o em um mero acessório desta. A especialização por toda a vida em manejar uma ferramenta parcial converte aquela individualidade em um especialista servindo eternamente àquela máquina através de uma atividade parcial. Se abusa da máquina, ou seja, se utiliza intensivamente a máquina para converter o próprio trabalhador em uma espécie de máquina, só que uma máquina cada vez mais mutilada. E se faz isto com o trabalhador desde a infância até a idade adulta. Desde a infância já se vai habituando o trabalhador a desempenhar uma atividade parcial. Desde a infância se confina o trabalhador a uma atividade mutilada, a uma atividade monótona, simples e repetitiva. No entanto, o desenvolvimento da maquinaria tem os seus efeitos de degradação também sobre aqueles que contratam a força de trabalho, ou seja, sobre os capitalistas. Daí Marx observar, não só os trabalhadores ficam submetidos pela divisão do trabalho ao instrumento de sua atividade, mas também
as classes que os exploram direta ou indiretamente. O burguês, de espírito básico, está submetido a seu capital e a sua sede de lucro. O jurista, as suas petrificadas ideias jurídicas que o dominam fortemente. As classes ilustradas, ou seja, os intelectuais, em geral, a diversidade de seus preconceitos locais e de suas mesquinharias, a sua miopia física e espiritual, as suas limitações por uma educação orientada à especialização e por um encadeamento perpétuo a uma especialidade, ainda que tal especialidade não seja puro descanso. Aqui, Engels está dizendo o quê? Ele está dizendo que o capital, em seu movimento, vai subordinando cada vez mais os indivíduos à própria lógica do capital. Esta é uma ideia que já está presente também no manifesto, quando Marx fala que o movimento do capital transforma em seus servos até mesmo as profissões até então tidas como honoráveis, como é o caso dos juristas e dos médicos. Portanto, Engels está acentuando, juntamente com Marx, ou Marx está apontando aqui ideias que são acolhidas por Engels, no sentido de expor que o movimento do capital não é um movimento que afeta apenas a classe trabalhadora, degrada o conjunto da humanidade, só que a burguesia é o polo beneficiado desta degradação, como observam Marx e Engels no livro A Sagrada Família. Lá, Marx dirá: o burguês também é um ser alienado, só que ele é o polo beneficiado de toda a alienação, ou seja, de toda a despossessão produzida pela propriedade privada e pela utilização capitalista das forças produtivas do trabalho e da própria força de trabalho. Para Engels, os socialistas utópicos eram mais avançados do que Düring. E por que isso? Isto porque os utopistas, ou seja, os socialistas utópicos, já tinham plenamente claro quais eram os efeitos da divisão do trabalho, sob controle do capital, sobre os trabalhadores. Os socialistas utópicos haviam percebido como o trabalho sobre o capital aniquilava ao trabalhador e limitava o trabalhador a uma função repetitiva, contínua, monótona, mecânica. Portanto, como que a riqueza do trabalho era cada vez mais despossuída ao trabalhador. Daí que os utopistas operavam com a ideia da necessária reunificação dos interesses da cidade e do campo. Portanto, da superação da contraposição entre a cidade e o campo. Defendiam esta ideia tanto Fourier como também Robert Owen, Charles Fourier e Robert Owen. Para eles, superar a divisão de interesses entre a cidade e o campo era a condição primeira e fundamental da abolição da divisão do trabalho em geral, ou seja, da existência do trabalho em condições de mutilação. Engels prossegue apontando como que os socialistas utópicos liam esta degradação do trabalho sob as condições capitalistas de produção. Observará o seguinte: dentro da agricultura, diziam os socialistas utópicos, dentro da agricultura e da indústria, tanto Owen quanto Fourier exigiam a maior diversidade possível de ocupações para cada indivíduo e, consequentemente, reivindicavam a educação da juventude, exigindo que esta educação fosse a mais rica possível, que a juventude aprendesse técnicas de tal modo a desenvolver
a multilateralidade de conhecimentos. Para eles, era possível criar o ser multilateral, mas não para subordinar-se ao trabalho, e sim para libertarem-se daquele trabalho confinado a uma única atividade. Observa ainda Engels que os socialistas utópicos Robert Owen e Charles Fourier defendiam que o homem tem que desenvolver-se de um modo universal, mediante uma ocupação prática universal, ou seja, não poderiam ficar confinados a uma única atividade produtiva ao longo de toda a existência ou ao longo de todo o dia. O homem tem que desenvolver-se de um modo universal, mediante uma ocupação prática universal. E o trabalho tinha que recuperar o atrativo perdido pela divisão do trabalho. A isto contribuiria a entrada, de entrada, a variação e a correspondente brevidade das sessões dedicadas a cada trabalho particular. Por outras palavras, eles estão dizendo o seguinte: isto se tornaria possível na medida em que se reduzisse o tempo de trabalho socialmente necessário para cada indivíduo. Os socialistas utópicos, assim como os socialistas científicos, reconhecem que o trabalho não desapareceria na sociedade comunista, mas ele poderia ser reorganizado de tal modo a representar uma parcela mínima da existência cotidiana de cada indivíduo. Diferente, observará Engels, é a leitura de Engels. Para Düring, Düring considera que a oposição entre a cidade e o campo se funda, inevitavelmente, na natureza das coisas, como se em qualquer situação um certo número de vidas tivessem que estar condenadas a produzir um único artigo, ou seja, um único valor de uso. Esta concepção de Düring quer eternizar os tipos econômicos de homens distinguidos pelo modo de vida e perpetuar a existência de pessoas que só desfrutam em exercitar uma coisa e nenhuma outra, ou seja, que só atuam para fazer uma atividade e não uma diversidade de atividades. Isto é, que caíram já tão baixo que estão contentes de sua própria escravidão e limitação. Ou seja, Düring aqui está dizendo o seguinte: chegará um ponto que o trabalhador já está tão habituado a realizar uma atividade desqualificada que ele estará feliz em realizar esta atividade desqualificada simplesmente pelo fato de ter emprego. Prossegue Engels, observando que a sociedade, ao tornar-se dona de todos os meios de produção para aplicá-los social e plenamente, suprime a anterior servidão do homem a seus próprios meios de produção. E a sociedade a qual ele começa a referir-se aqui é a sociedade comunista. Engels está dizendo, no modo de produção comunista, o trabalhador não precisa ser um ser degradado e muito menos estará feliz por ter uma atividade de trabalho, porque o trabalho passará a representar para ele a sua riqueza material e espiritual. Engels prossegue observando que, no entanto, para que a sociedade chegue a este ponto, não bastam transformações formais. É necessário que a própria base material da sociedade seja revolucionada da base até o topo. Somente assim é que se poderá constituir as bases efetivas de um modo de produção onde a produção sirva ao desfrute humano e não à dilapidação das forças humanas. Engels observa, como é óbvio, tal sociedade não pode libertar-se sem que tenha se libertado também cada indivíduo deste mecanismo opressivo de trabalho ao qual está subjugado.
Portanto, esta nova sociedade precisaria ou precisará revolucionar de cima a baixo o antigo modo de produção e fazer com que desapareça, particularmente, a velha divisão do trabalho. No lugar da antiga sociedade de classes, na qual o trabalho é cada vez mais degradado, tem que surgir uma organização da produção na qual, por uma parte, nenhum indivíduo possa possa deixar de participar da produção. Portanto, nenhum indivíduo pode virar as costas à necessidade de realizar um mínimo de trabalho produtivo, uma vez que a produção é condição natural da existência humana. Não é possível existir a sociedade se as condições mínimas de produção e reprodução da existência biológica dos indivíduos e social dos indivíduos não se realizar. Portanto, mesmo na sociedade comunista, o indivíduo não estará livre do trabalho. Apenas o trabalho deixará de representar aquela esfera que confina a sua existência a uma existência miserável. De um lado, portanto, o trabalho persiste, só que esta sociedade teria que caminhar também para a redução do tempo de trabalho, ou seja, teria que caminhar para ampliar o espaço de ócio para os indivíduos. De outra parte, prossegue Engels, o trabalho produtivo deverá deixar de ser um meio de servidão para o homem. Terá que se tornar um meio de libertação dos homens. E lembrando que liberdade aqui está no sentido de satisfação das necessidades materiais e espirituais. Necessidades materiais básicas, tais como comer, beber e dormir. Mas o ser social para Marx e Engels não é este ser que apenas come, bebe e dorme. É um ser também com necessidades espirituais. Daí Marx e Engels dizerem, lá na ideologia alemã, na sociedade comunista, satisfeitas as necessidades materiais da sociedade, as necessidades materiais básicas da sociedade, cada indivíduo poderá pescar de manhã, filosofar à tarde, fazer poesia de madrugada, ou seja, exercitar as suas potencialidades humanas, ter uma vida de fruição das suas potencialidades humanas. Daí que, se toda e qualquer forma de sociedade não pode eliminar o trabalho, isso não quer dizer que não seja possível brotar uma sociedade onde o trabalho volte a ser uma dimensão de fruição humana. Resgatemos aqui esta passagem na sua integralidade de Engels. No lugar da sociedade baseada na exploração, tem que aparecer uma organização da produção na que, por uma parte, nenhum indivíduo possa voltar as costas ao trabalho e à sua participação produtiva no interior da sociedade, uma vez que esta é a condição natural da existência humana. Mas também tem que brotar, por outra parte, nesta sociedade, o fato de que o trabalho produtivo, em vez de ser um meio de servidão, se torne meio de libertação dos homens, se torne um meio de oferecer a todo indivíduo a ocasião de formar e ocupar, em todos os sentidos, todas as suas aptidões físicas e espirituais, e deixar, assim, de ser um burro de carga, deixar de ser uma carga, o trabalho deixar de ser uma carga para converter-se em um meio de satisfação humana efetiva. Pode parecer utópico pensar em uma sociedade desta maneira, lembrando utopia no sentido de um não lugar, como diz Thomas Moros em seu livro A Utopia. Utopia não significa que algo não pode acontecer. Utopia para Moros remete a uma sociedade que ainda não existia, ou seja, uma sociedade que seria desejável, mas que ainda não havia se efetivado.
Isto, portanto, não se trata de fantasia, diz Engels. Esta possibilidade está aberta pelo próprio desenvolvimento das forças produtivas colocada em marcha pela expansão da sociedade capitalista, pelo advento da sociedade capitalista, do modo de produção capitalista. Daí, diz Engels, esta sociedade, ou seja, a sociedade comunista, deixou de ser, no tempo presente, uma mera fantasia, um desejo piedoso. Dado o atual desenvolvimento das forças produtivas, o aumento da produção e a socialização cada vez mais ampla das forças produtivas, ou seja, cada vez mais as relações de produção envolvia diversos setores produtivos. Socialização neste sentido, de que a produção se torna cada vez mais social. Para realizar uma determinada produção hoje, como é o automóvel, se depende de matérias-primas vindas das regiões mais distantes do planeta. Ou seja, a produção tornou-se cada vez mais socialmente global. Esta socialização da produção abre o caminho para a verdadeira socialização das relações sociais de produção para Engels. Neste sentido, a socialização das forças produtivas, mesmo que naquele momento sob o controle do capital, é visto por Engels, assim como o será por Marx, como algo positivo, uma vez que libertou a sociedade das travas nas quais o mundo feudal prendia o desenvolvimento das forças produtivas e das relações sociais de produção. Observará Engels a superação da velha divisão do trabalho não é tampouco uma exigência que tenha que pagar-se com a perda da produtividade do trabalho. Portanto, aqui ele está apontando dois elementos. Primeiro, é possível realizar a sociedade comunista em razão do estágio que, naquele período, as forças produtivas já haviam atingido. Era possível caminhar para uma verdadeira socialização das forças produtivas e das relações sociais de produção, de tal modo que o trabalho passasse a ser uma instância de fruição da vida e seus resultados, uma ampliação da fruição da vida. Mas as forças produtivas, o estágio atingido pela sociedade burguesa naquele momento, permitia também uma superação dos interesses antagônicos entre cidade e campo. E isto, na medida em que desaparecesse a lógica da propriedade privada e a propriedade se tornasse efetivamente propriedade coletiva, propriedade da sociedade. É importante observar que Marx e Engels não estão falando contra a propriedade. Eles estão falando contra a propriedade privada, uma vez que, para eles, toda sociedade precisa se apropriar da natureza. Ou seja, a apropriação, a propriedade, ela acompanha o desenvolvimento da história da humanidade. O que não acompanha o desenvolvimento, o que não é eterno no interior da história da humanidade, é a propriedade privada. Lembremos que, para Marx e Engels, existem períodos da história no qual a propriedade era propriedade comunal. Esta é uma questão sobre a qual Marx vai se debruçar também no item 5 do capítulo 12, quando observa a diferença entre a propriedade comunal na Índia, nos seus primórdios, e a propriedade privada sob controle do capital na manufatura. Observará Engels também que a superação da velha divisão do trabalho não é tampouco uma exigência que tenha que pagar-se com uma perda da produtividade do trabalho. Esta é uma ideia muito recorrente no pensamento liberal, a de que a sociedade comunista comprometeria a continuidade da produção e o atendimento das necessidades humanas básicas. Engels está caminhando no sentido contrário, dizendo que a reapropriação
das forças produtivas, das forças sociais do trabalho, por relações verdadeiramente comunais, não restringiria a possibilidade de acesso à riqueza social, mas, muito pelo contrário, ampliaria os caminhos para a apropriação da riqueza social. Sobretudo porque a grande indústria desenvolvida pelo capital havia criado as condições de produção de valores de uso em quantidades cada vez mais elevadas. Voltemos aqui a Engels. A superação da velha divisão do trabalho não é tampouco uma exigência que tenha que pagar-se com a perda da produtividade do trabalho. Pelo contrário, a grande indústria já fez com que estas condições se tornassem possíveis. Com a grande indústria, e aqui ele está resgatando Marx, com a grande indústria, já não é necessário, como era na manufatura, a distribuição dos grupos de operários entre as diversas máquinas, adaptando constantemente os próprios trabalhadores a uma mesma função. Como o movimento total da fábrica não parte do operário, sim da máquina, pode organizar-se uma constante troca de pessoal sem interrupção do processo de trabalho. Aqui, Engels está resgatando em Marx questões extremamente importantes. A primeira delas, com a maquinaria, com a grande indústria, a centralidade não está no trabalho, está na máquina. Ou seja, a centralidade não está na habilidade manual, ela está na velocidade da máquina, no ritmo da máquina. A segunda grande questão que ele resgata aqui é que a sociedade comunista, ao criar seres multilateralizados, ou seja, seres cuja instrução vai permitir a eles conhecer todo o sistema produtivo, não confinará estes indivíduos a uma única atividade. De tal modo que, na ausência de um indivíduo, outro poderia substituí-lo naquele dia, por exemplo, para realizar aquela atividade. Suponhamos que naquele dia o trabalhador no interior da sociedade comunista deve ter ficado doente. Como a sociedade desenvolveu o conhecimento científico ou tornou possível a apropriação do conhecimento científico por parte de todos os indivíduos que compõem a sociedade, aquele indivíduo seria facilmente substituído por um outro, uma vez que ele também deteria o conhecimento técnico para realizar naquele dia aquela atividade. Daí que ele está dizendo que, como o movimento total da fábrica não parte do operário, sim da máquina, pode organizar-se uma constante troca de pessoal sem interrupção do processo de trabalho. Por último, a rapidez com a qual se aprende desde jovem o trabalho na máquina elimina igualmente a necessidade de educar uma classe especial de trabalhadores, de um modo exclusivo para este tipo de trabalho à máquina. Como a máquina também simplifica o trabalho, seria possível a todo e qualquer trabalhador realizar algumas funções que se fizessem necessárias naquele dia na qual alguns trabalhadores faltaram, por exemplo. Prossegue Engels, sempre resgatando passagens de Marx, observando que a base técnica da grande indústria é revolucionária. E ela é revolucionária uma vez que ela abre cada vez mais os caminhos para o desenvolvimento de novas e novas forças produtivas do trabalho. Mais uma vez, Engels resgata a passagem de Marx, que sintetizaremos aqui. Mediante a maquinaria, os processos químicos e outros métodos se revolucionam constantemente, junto com os fundamentos técnicos da produção, junto com as funções dos trabalhadores e as combinações sociais do processo de trabalho. Assim, a maquinaria revoluciona com a mesma constância a divisão do trabalho no interior da sociedade e lança ininterruptamente massas de capital
e massas de operários de um ramo da produção a outra. Aqui ele está observando como que é o uso da maquinaria na sociedade capitalista, mas como que esta mesma maquinaria poderia ser utilizada de uma outra maneira sob o controle da sociedade comunista ou sob o controle da sociedade quando ela caminhasse para o modo de produção comunista. A natureza da grande indústria condiciona, portanto, a variação do trabalho, a flutuação das funções, a mobilidade em todos os sentidos do trabalhador. Prossegue Engels ainda resgatando a reflexão de Marx. Ainda que a grande indústria, sob o controle do capital, seja revolucionária, ela tem o seu aspecto negativo, ou seja, cria esta mobilidade do trabalhador apenas como um trabalhador mutilado em sua multilateralidade, ou seja, o trabalhador se desloca de uma função a outra, mas continua se deslocando de uma função a outra enquanto um ser mutilado, uma vez que ele, sob o controle do capital, desenvolve um trabalho extremamente simples, uma atividade extremamente simplificada. Mas essa simplificação passa a ser a essência do próprio trabalhador sob o controle do capital. Outra é a lógica para a qual Marx e Engels estão apontando aqui. O trabalho simplificado sob o controle do modo de produção comunista ou na sociedade comunista, ele continua existindo, o que não quer dizer que aquele ser já seja o ser mutilado da sociedade capitalista. Ele está exercendo aquela atividade simplificada, mas ele também poderá exercer uma atividade que exige uma maior riqueza de conhecimentos. A grande indústria, prossegue Marx, coloca como questão de vida ou morte a necessidade de substituir esta monstruosidade, que é a forma assumida pelo trabalho sob o controle do capital, que reduz grandes contingentes da população ou à condição de trabalhadores totalmente desqualificados ou a trabalhadores totalmente desempregados, que integram o exército industrial de reserva. A grande indústria não apenas confina tanto o trabalhador empregado quanto o desempregado a funções possivelmente desqualificadas, como também tem como um lado desta monstruosidade a existência de uma população totalmente lançada na miséria. O trabalhador é miserável, uma vez que ganha o mínimo para sobreviver. E o desempregado é miserável, uma vez que não está da posse das condições mínimas de ter um emprego para poder sobreviver. Portanto, não consegue vender a sua força de trabalho. Peguemos aqui a passagem de Marx no Capital na sua integralidade. A grande indústria põe como questão de vida ou morte a necessidade de substituir esta monstruosidade, que é a existência de uma população operária de reserva, mantida na miséria, e à disposição das mudantes necessidades da exploração, ou seja, daquelas profissões nas quais o trabalhador passa de uma atividade a outra, mas enquanto trabalhador desqualificado. Este não tem melhor sorte que o trabalhador que está no desemprego. A sua sorte se dá apenas no fato de que está conseguindo vender a sua força de trabalho. A grande indústria cria uma grande disponibilidade de seres humanos totalmente desprovidos de trabalho, ao mesmo tempo em que converte uma parte em trabalhadores, mas sem romper, contudo, a situação de miserabilidade destes trabalhadores. A situação do indivíduo parcial, mero portador de uma função social de detalhe, deverá ser substituída na sociedade comunista pelo indivíduo totalmente desenvolvido, para o qual diversas funções sociais são simplesmente formas de atividade que se alternam umas às outras. Engels observa, na continuidade de suas
reflexões que a grande indústria liberou a produção industrial de suas limitações locais. E esta é uma grande conquista da grande indústria sob o controle do capital, uma vez que, na Idade Média, ou no modo de produção feudal, a produção era essencialmente local e a produção era controlada pelas corporações. Portanto, a produção era tolhida pela lógica das corporações, que impedia de produzir fora dos padrões definidos pelas próprias corporações. As corporações definiam tanto o que deveria ser produzido, como também a quantidade do que deveria ser produzido. Na Idade Média, a produção estava circunscrita a leis extremamente rígidas. Já a sociedade capitalista rompe com estas limitações da produção, permitindo a produção de um excesso de valores de uso a serem transformados em mercadorias. Neste sentido, a produção industrial, sobretudo a grande indústria, liberou a produção das suas limitações locais. Engels aponta ainda que o movimento do capital produziu o desenvolvimento de novas tecnologias, ou seja, ampliou a ciência. Desenvolveu, por exemplo, a máquina a vapor. E com a máquina a vapor, a produção libertou-se cada vez mais daquele confinamento ao qual ela estava, que era a produção hidráulica. Significa o quê? Que antes, para utilizar certos mecanismos complexos, o capital dependia da existência das quedas de água proporcionadas pelos rios, por exemplo. Com a máquina a vapor, a produção pode ser realizada com a mesma eficácia ou com eficácia superior, distante dos rios, e mesmo ser deslocada para o campo. Portanto, a produção não precisava ser realizada necessariamente nos espaços urbanos. Daí Engels falar que a produção foi liberada, a produção industrial foi liberada das suas limitações locais. A força hidráulica na Idade Média era fundamentalmente de uso local. Já o vapor é livre. A força hidráulica, da qual dependia a realização de produção na Idade Média, era necessariamente rural. A do vapor é essencialmente urbana. E a utilização do vapor sob o controle do capital tem as suas implicações. Sua aplicação capitalista concentrou primordialmente nas cidades a produção, ou seja, o vapor, a energia produzida pela máquina a vapor, possibilitou o desenvolvimento da atividade produtiva, inicialmente nas cidades. Transformou as cidades em cidades industriais, em vilas, inicialmente manufatureiras, e depois em cidades industriais propriamente ditas. Porém, com isto, mina, ao mesmo tempo, as condições de sua própria exploração. E aqui Engels começa a entrar em uma questão fundamental para os tempos presentes, que é a destruição ecológica produzida pelo capital. Ao mesmo tempo em que a produção nas cidades, beneficiada pela máquina a vapor, intensificou a produção de mercadorias, isto foi conduzindo ao mesmo tempo ao surgimento de questões ambientais. Esta é uma questão que bastante preocupa Engels e a qual ele retomará em vários momentos da sua produção teórica. Vamos encontrar esta preocupação com a questão ecológica no livro de Engels, A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, em particular no item 9, Barbárie e Civilização. Vamos encontrar esta preocupação de Engels no seu texto, O Papel do Trabalho no Processo de Transformação do Mono em Homem. Assim como também vamos encontrar esta preocupação de Engels
aqui neste texto do Anti-Düring, entre outros momentos. É bom lembrar também que um outro instante, uma outra situação na qual ele retorna a este problema é no seu livro A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra, onde ele vai mostrar como que o desenvolvimento industrial mudou até mesmo a cor das borboletas que existiam naquelas cidades da Inglaterra que começavam a se valer da maquinaria e da grande indústria. Vejamos como Engels se apropria aqui, ainda que brevemente, da questão ambiental. A aplicação capitalista da máquina a vapor e da maquinaria em geral concentrou primordialmente nas cidades a produção, transformando as cidades em cidades industriais, em vilas manufatureiras, inicialmente manufatureiras, na medida em que o trabalho ainda dependia muito da habilidade manual. É somente na transição da manufatura para a grande indústria que a habilidade manual ela é transferida para a máquina e o trabalhador vira cada vez mais, se transforma cada vez mais em um ser que apenas observa o ritmo da máquina. Portanto, a centralidade com a grande indústria se desloca da habilidade manual para a máquina. Porém, o desenvolvimento da indústria mina, ao mesmo tempo, as condições de sua própria exploração. A primeira exigência da máquina a vapor é a necessidade. A primeira exigência da máquina a vapor e a necessidade principal de quase todos os ramos da grande indústria é contar com uma água relativamente limpa. Porém, a cidade industrial converte todas as águas em água podre, em uma imensa quantidade de água suja. Por isso, na mesma medida em que a concentração urbana é uma condição básica da produção capitalista, cada capitalista industrial tende sempre a afastar-se das grandes cidades que aquela produção criou e apropriar-se da exploração no campo. Ou seja, na medida em que o capital degrada o meio ambiente na cidade, ele vai buscar condições mais favoráveis de produção no campo e vai degradar também as condições de existência do campo. Este processo pode estudar-se objetivamente, ou seja, concretamente, nos distritos testes de Lancashire e Yorkshire. A grande indústria capitalista engendra ali constantemente novas grandes cidades em sua fuga da cidade para o campo. Cria-se assim um novo círculo vicioso, ou seja, a produção vai do campo, da cidade para o campo, industrializa o campo, cria novas cidades onde era o campo e depois continua se expandindo, transformando outras regiões que antes eram o campo em cidade. Aqui é importante porque Engels está observando, juntamente com Marx, o seguinte, que o campo se industrializa, o campo se torna capitalista. Portanto, o campo será destruído pelo capital. O campesinato ele vai ser destruído neste movimento pelo capital. O campesinato desaparece cada vez mais, uma vez que os trabalhadores do campo se tornam também, progressivamente, força de trabalho assalariada. É importante este momento da reflexão de Engels, uma vez que ele está mostrando que o campo se industrializa. E isto é possível de se observar concretamente quando se olha hoje para a ideia de agronegócio. O agronegócio não é o antigo campo do pequeno proprietário, do pequeno sitiante. O agronegócio é um setor de produção que depende fundamentalmente da indústria e também utiliza métodos industriais para garantir a produção da carne, seja ela a bovina, a suína ou então a avícola. E, neste sentido, cada vez mais o capital se torna capital industrial. O capitalismo se torna cada vez mais capitalismo industrial. Ainda que Engels não aprofunde estas discussões aqui, fica
como uma referência importante para pensarmos o que é a dinâmica do capital no mundo moderno. Engels prossegue observando que a superação da contraposição entre a cidade e o campo não é possível, não é só possível, é também uma necessidade imediata da própria produção industrial, como o é também da produção agrícola e, ademais, da higiene pública. Ou seja, romper com os interesses particulares do campo e com os interesses particulares da cidade não é uma questão ligada apenas a como a sociedade vai produzir, mas também como a sociedade vai gerir os seus recursos para que a humanidade continue a ter uma base de existência. Sob a forma da propriedade privada, a indústria, ela degrada o meio ambiente nas regiões urbanas, mas o agronegócio também degrada o meio ambiente naquilo que poderia ser considerado a região rural. Basta ver a sanha pelo uso de agrotóxicos proibidos muitas vezes em várias partes do mundo, mas que, no entanto, garantem a produtividade para produzir mercadorias, produzir bens primários, ou produzir soja, trigo, arroz, para a exportação. Portanto, em vez de se utilizar técnicas que preservam o meio ambiente, a sede de acumular capital conduz à utilização de recursos que degradam o meio ambiente e comprometem a própria produção, para não falar dos desequilíbrios ambientais que esta destruição dos recursos naturais implica e que têm sido verificados cada vez mais neste século XXI. Portanto, a superação da contraposição entre a cidade e o campo não é só possível, é uma necessidade imediata da produção industrial mesma, como é também da produção agrícola e, ademais, da higiene pública. Só mediante a fusão da cidade e o campo pode eliminar-se o atual envenenamento do ar, da água e da terra. Só com ela pode conseguir-se que as massas que hoje se deterioram nas cidades ponham a seu favor os bens naturais, coloquem as riquezas naturais a seu serviço, de tal modo a que se produza racionalmente o cultivo das plantas, em vez de se produzir progressivamente a produção de enfermidades. Ou seja, a questão ambiental para Engels é também uma questão de saúde pública, uma vez que a degradação ambiental leva à degradação da saúde e à proliferação de certas doenças que antes não existiam ou que antes eram bastante restritas em contingentes populacionais. Engels prossegue observando que, sob o controle do capital, a indústria capitalista se tornou relativamente independente das limitações locais derivadas da localização da produção de matérias-primas. Ou seja, na medida em que a indústria capitalista se desenvolve, ela vai requisitando também matérias-primas vindas de outras partes do planeta. Engels vai fazendo sempre uma contraposição entre o que é a lógica da produção industrial sob o controle do capital e o que seria a lógica da produção na sociedade comunista. Ele observará fazendo uma comparação entre ambas. A sociedade liberada da produção capitalista poderá ir muito mais além na utilização dos recursos proporcionados pela grande indústria. Ao engendrar uma raça a sociedade comunista, ao engendrar uma raça de produtores, raça no sentido de gênero humano aqui, ao engendrar uma raça de produtores formados para todas as tarefas, ou seja, um ser multilateralizado, um ser que pode fazer fruir as suas potencialidades,
aquele ser visado pela instauração da sociedade comunista, ao engendrar uma raça de produtores formados por todas as tarefas que entendem, seres estes que entendem os fundamentos científicos de toda a produção industrial, nos quais cada um tenha conhecimento na prática de toda uma série de categorias da produção e as tenha estudado a fundo, esta sociedade, ou seja, a sociedade comunista, estará no caminho de criar uma nova força produtiva que superará em muito, o trabalho necessário para transportar a grandes distâncias as matérias-primas ou os combustíveis. Ou seja, a produção continuará sendo internacionalizada, só que será internacionalizada de uma maneira mais racional, de uma maneira racionalizada, no sentido da perspectiva humana, e não racionalizada no sentido da perspectiva do capital. Aqui, Engels está recorrendo, assim como Marx, a uma ideia que acompanha o capítulo 12. Continuará existindo uma divisão social do trabalho internacional, assim como uma divisão territorial do trabalho. No entanto, mudará a lógica, tanto da divisão territorial do trabalho, como da divisão internacional do trabalho. Engels não nega que a sociedade burguesa produziu as condições mais frutíferas em relação àquelas que havia na sociedade feudal. No entanto, opera com a ideia de que a sociedade burguesa não consegue permitir o usufruto destas potencialidades que ela gerou para o conjunto da humanidade. Pelo contrário, em seu movimento de desenvolvimento, em seu movimento de expansão e aprofundamento, ela expande e aprofunda também as suas contradições internas, como é o caso da degradação do trabalho, onde o ser social que trabalha se torna um ser cada vez mais mutilado, como também da degradação ambiental produzida pela sociedade burguesa. Daí que ele retoma, na parte final deste texto, a necessidade de que a civilização se construa em outras bases, que supere aquelas bases que teriam sido legadas pela sociedade feudal e também pela sociedade capitalista e seu desenvolvimento. Engels avança mesmo a ideia da necessidade de se controlar o tamanho das cidades. Hoje temos as chamadas megalópolis, para não dizer de outros complexos urbanos muito mais amplos. Engels está trabalhando no sentido de compreender que as cidades não podem crescer para além de um limite que comprometa a própria existência urbana. Neste sentido, é interessante resgatar as passagens breves que ele aponta aqui. Diz Engels: certo é que a civilização nos deixou nas grandes cidades uma herança que custará muito tempo e esforço para eliminar, que são as grandes cidades da luz do século XIX. Hoje, estas grandes cidades já ultrapassaram as dimensões que Engels via no século XIX. Porém, as grandes cidades têm que ser suprimidas, e o serão, ainda que seja à custa de um processo largo e difícil. Ou seja, a vida urbana precisa continuar, mas precisa continuar dentro de parâmetros aceitáveis que não comprometam a própria existência da vida urbana. Prossegue Engels, observando ou considerando, fazendo considerações sobre a infantil ideia do Sr. Düring de que a sociedade pode tomar possessão da totalidade dos meios de produção sem revolucionar radicalmente o velho modo de produzir e, antes de tudo, sem abolir a velha divisão do trabalho. Por outras palavras, Engels está dizendo o seguinte: quando Düring aponta para o socialismo, ele não está pensando na superação do capitalismo, mas ele está
pensando apenas em mudanças formais no interior da sociedade capitalista. Portanto, Düring é um reformista. Düring não é um revolucionário. Düring não está querendo trabalhar no sentido de explicitar o que é a sociedade burguesa, os limites dessa sociedade burguesa e a necessidade da superação dessa sociedade burguesa, mas tão somente encontrar terrenos de convivência com a própria lógica da sociedade burguesa. E conclui Engels, mas para dar-se conta de que os elementos revolucionários que eliminarão a velha divisão do trabalho, com a separação da cidade e o campo, e revolucionarão toda a produção, se encontram já contidos em germe nas condições de produção da grande indústria moderna, e, para entender que o atual modo de produção capitalista está obstaculizando o deslocamento dos ditos elementos, ou o desenvolvimento dos ditos elementos, há que ter um horizonte mais amplo do que o de Düring, ou seja, não bastam reformas parciais, ou então reformas ou mudanças formais no interior da estrutura social. É necessário mudá-la de cima a baixo. Porém, para ter este horizonte mais amplo, do qual Düring não partilha, há que conhecer a verdadeira grande indústria em sua história, em sua realidade atual. Isto é, no país, no que tem a sua pátria e no único em que até agora se conseguiu seu desenvolvimento clássico, no caso aqui, a Inglaterra. Então, não se pensará sequer em corromper o moderno socialismo científico, rebaixando-o a formas mais limitadas de socialismo, ou mesmo a formas sociais que não realizam o socialismo. Aqui Engels está dizendo o seguinte: se Düring tivesse estudado um modo de produção real, como é o caso do desenvolvimento do capitalismo na Inglaterra, ele não cairia nestas ilusões de que é possível reformar a sociedade ou simplesmente chegar ao socialismo através apenas de umas mudanças formais. Ele teria visto que a grande indústria na Inglaterra já aponta para os limites do capitalismo em geral, na medida em que o capitalismo se universaliza. E daí que a luta seria efetivamente a de superação do modo de produção capitalista e não de reforma da estrutura capitalista. Com estas reflexões, nas quais Engels toca em ricos problemas que podem ser desenvolvidos em outros momentos, encerramos aqui a discussão deste capítulo 3º da parte 3ª do Anti-Düring, capítulo este que se chama A Produção. Espero que tenham gostado desta longa exposição. Como sempre, encaminhem suas considerações positivas ou negativas, que de nossa parte continuaremos aqui resgatando as importantes reflexões marxianas e engelsianas, entre outros temas fundamentais da sociologia. Até uma próxima.